Bom dia, amigo Duda. Graça e paz. Eu amei a pergunta que você fez, né? E esse interesse que você teve pela graça. Esse interesse eu estava tendo naquela época que a gente estava se encontrando aí. Não sei se você se lembra, né? Tem mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, sei lá, por aí. Talvez menos um pouquinho. Mas porque eu já estava, vamos dizer assim, na graça, né? Vivendo a graça naquela época. O que acontece? Na graça existe uma mudança de mentalidade, né? Porque na graça a gente faz o que se chama culto racional. O que é um culto racional, segundo Paulo Apóstolo? É a mudança da nossa mente para a mente do Cristo. O que significa isso? Hoje, nós governamos a nossa mente. Nós temos o que eles chamam de arbítrio, né? Nós arbitramos a nossa vida. Você define a sua vida. Mas quando você entra no espírito do paraíso, no espírito da graça, no espírito de Cristo, você passa a viver pela mente de Cristo e não mais pela sua. Pode parecer estranho, né? Eu sei que parece mesmo e é estranho. Mas acontece que é o seguinte: você sabe tudo, Duda, que é certo e que é errado. Todo mundo sabe, não é verdade? Está dentro de nós. Não há uma criatura na face dessa terra que não saiba o que é certo e o que é errado. Mas as pessoas não conseguem praticar o tempo todo o que é o certo. Por quê? Por causa dos interesses pessoais, por causa de que o mundo todo, né, age dessa maneira. Então a gente age também, né? É um impulso natural, do homem natural. Mas agora nos tornamos homens espirituais. Então nós agimos de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dentro de nós. Porque a palavra de Deus é o que é o certo. Tá certo? Todo mundo sabe que é o certo. Eu vou lesar o irmão em alguma coisa? Não vou, porque isso é errado. Então eu não faço. Eu vou sonegar o imposto de renda de uma maneira grosseira, mesmo que a gente tenha razão e o leão esteja roubando a gente. É certo fazer isso? Não, não é certo. Então não faça. É assim que as coisas funcionam. Então, o que significa isso? Que a cada passo da nossa vida secular, nós vamos sendo, digamos assim, confrontados pela palavra, que é a verdade e que está dentro de nós. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos batizados na palavra, na morte e na ressurreição de Cristo na cruz, porque ele veio para romper isso, ele veio para tornar o mundo não carnal, mas o mundo espiritual. Então, como é que a coisa é espiritual? Quando é na mente dele, ou seja, pelos parâmetros da verdade. Esse mundo a gente vive parâmetros da mentira. O tempo todo nós estamos lesando os outros. Você não vê aí tanto presidente, deputado, o mundo todo faz isso. Mas nós vivemos na contramão desse mundo. Nós já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Quem é Cristo? É a palavra de Deus, entendeu? Então, tudo está embasado nisso. O princípio de tudo está na graça, ou seja, está ali concentrado entre Romanos e Hebreus. Se você for lendo com esse entendimento que eu estou te falando, de que a mente tem que mudar, que é chamada metanoia, é uma mudança de mentalidade. Porque a nossa guerra contra a nossa carne é uma luta na mentalidade, é uma luta na mente. Ou seja, é uma luta espiritual. Aí você fala, poxa, cara, onde é que está isso na Escritura? Você vai na tentação do deserto e você vê ali exatamente isso espelhado no Jesus contra o Cristo de Deus. Interessante você observar isso, observe bem. Uma luta entre o Jesus carnal, porque o Jesus era carnal como nós, entre aspas, né? Entre aspas, por quê? Porque ele não era como nós, ele era semelhante a nós. Então, ele ali, ele fez as 3 tentações, só que ali ele diz que ele é o diabo. Por quê? Porque a carne e o diabo são a mesma coisa. Porque quem conspira contra nós é o diabo. Não existe o espírito do diabo. Esse espírito do diabo, ele foi derrotado na cruz, ele não existe mais.
Mas as pessoas vivem dizendo, porque o adversário, qualquer problema que ela tenha, ela não assume que a responsabilidade é dela, como pessoa. Ela bota a culpa no diabo, ela bota a culpa no amigo, ela bota a culpa na mãe, ela bota a culpa no pai. Ela sempre arranja alguém para levar a culpa que não seja ela mesma. Então, ela não vive a verdade, ela vive a mentira. Então, se ela está botando culpa nos outros, sem se aliviando das suas culpas, ela não está vivendo a verdade do reino de Deus. Ela não vive o reino. Porque quando você vive o reino, você está no céu. Mesmo que você esteja duro, sem dinheiro, sem saúde, do jeito que for, glória a Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E porque a gente não morre mais espiritualmente, percebe? A morte foi afastada com o perdão. E da onde veio o perdão de Deus? Na morte remidora de Cristo. Ele disse, Deus veio em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então ele reconciliou o mundo todo. Não só os homens, mas também a criação toda. Porque a criação toda tinha sido prejudicada, Tinha sido prejudicada pelo pecado. E qual foi o pecado? Seria a próxima pergunta. Qual era o pecado do homem? Desejar ser Deus. Mas aonde que você diz isso? Por que você afirma isso? Poxa, você conhece alguma pessoa que não deu uma demonstração de soberba na vida? Toda demonstração de soberba na vida é um Deus. Você está falando com Deus. Quando você fala com a Dilma Rousseff, ela fala como se ela fosse um Deus. Você fala com o Sérgio Moro, ele fala como um Deus. Você fala com o presidente da República, ele fala como Deus. Você fala com Lula, ele fala como Deus. Você fala comigo antigamente, você estava falando com Deus. Por quê? Porque eu era soberbo até nas minhas atitudes, percebe? E se a gente bobear, continua, entendeu? É uma luta. Isso é que o Paulo chamava de combater o bom combate. Percebe isso? O que é combater o bom combate? É a luta entre o espírito e a carne. É o que fez Jesus no deserto, O Cristo de Deus dizia a verdade na própria palavra de Deus. Mas Jesus Cristo, que era, vamos dizer assim, a parte carnal, e que ele estava chamando de diabo ali, entre aspas, porque diabo é o nosso lado natural da carne, que é egoísta. Então ele faz a figura do diabo, ele faz a figura do inimigo, ele faz a figura do adversário. Ele dizia assim, poxa, mas tu não é o filho de Deus? Caramba, pega essa pedra e transforma em pão. Essa é a atitude do homem natural falando ali e usando a escritura para dizer, você não é o filho de Deus? É. Você não pode transformar a pedra em pão? Pode. Então o que você não faz? E aí você se alimenta. Aí ele vem com o Cristo de Deus, que é a palavra. A palavra é a verdade. Nem só de pão, nem só de comida vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ele estava preocupado em mostrar ali que ele não queria alimentar a carne, mas ele queria alimentar o espírito e obedecer, olha só, e obedecer à vontade daquele que o enviou. E quem o enviou? O Pai, que era ele mesmo na final, na parte espiritual era ele mesmo. Porque, como eu já disse antes, nós somos compostos de 3 partes. A parte do papai, a parte da mamãe e a parte de Deus. Então, o Espírito Santo está em nós. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus, é a centelha divina que habita dentro de cada um de nós. Só que enquanto nós estamos, vamos dizer assim, dormindo, ou seja, enquanto o nosso novo homem, que é o novo nascimento, não está despertado, então o que acontece? Você está como se morto estivesse. Então ele diz, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Está falando de quê? De pessoas que têm o Espírito Santo apagado dentro de si. E quando é que ele é vivificado? Quando que a gente crê. Por isso que diz, aquele que crê e é batizado, esse está salvo. Por quê? Porque é preciso crer. Crer no quê? No perdão e na reconciliação de Cristo na sua morte. O batismo no Espírito Santo é um batismo de morte, porque foi a morte que nos salvou.
Percebe? Foi pela morte dele que nós fomos salvos. Isso é o que Paulo transfere para nós nas suas missivas, nas suas cartas. Ele transmite isso ali, porque ele foi o único, perceba bem, o único apóstolo dos gentios. Tinham 12 apóstolos da lei de Moisés, mas só tinha um apóstolo da graça. Então, para o Espírito basta um, porque é o princípio da unidade. Então ele exemplificou até nisso. Só existiu um apóstolo fundador da verdade, Paulo. Os outros falavam da lei. Então, quando o Tiago diz, todo homem é pecador e carente da glória de Deus, João está certo, ele está falando da carne. Tá certo? A Bíblia não tem questionamento. É por isso que eu não uso o tempo todo a Bíblia, percebe? Porque se eu for ficar falando da Bíblia, eu acabo tendo que falar desses caras. E eles vivem a lei, eu vivo a graça. Então eu vou falar coisas que não são compatíveis com a graça. Não estão em, como o pessoal usa essa expressão, né? Não estão em linha com a graça. Então eu tenho que falar das coisas que Paulo nos fundamentou. E Paulo fundamentou aquilo que ele obteve, aquela revelação que ele teve do Cristo Jesus, né? Ali já desencarnado, já sobre a forma espiritual, no terceiro céu. Essa foi a revelação que Paulo teve no terceiro céu. Por isso é que ele é o apóstolo dos gentios. Então ele traz aquela informação para nós, para o nosso espírito. E aí, quando a gente crê nessa morte, como essa morte e ressurreição, como a remissão dos nossos pecados, nós estamos salvos. Por quê? Porque fomos além do véu, fomos além da carne. Então nós estamos muito além do véu. Esse é o entendimento, tá? Muito além do véu. Por quê? Porque a gente já passou do fundamento do Paulo. Paulo foi o terceiro céu e descobriu todo o fundamento da graça. E a gente continua no fundamento da graça, só que a gente vai além. A gente não tem que ficar na escritura, remoendo só o que está escrito, porque o Espírito de Deus não é o que está escrito, é muito além. Entendeu? Então a gente não fica só preso. Por isso é que eu não prego baseado naquilo só que está escrito. Eu deixo para os apóstolos que estão aí, como esse que eu mandei para você, como o Cristiano França, como tem tantos aí já. Agora, é preciso muito cuidado, porque os homens ainda estão muito contaminados pela lei. E eles têm práticas da tradição religiosa, evangélica e católica. Então eles estão muito ainda, vamos dizer assim, seguindo a Cristo, mas dentro da religião. A gente tem que seguir a Cristo, mas fora da religião. Então quando a gente faz isso, a gente realmente nasceu de novo, mas nasceu inteiramente. Mas a gente não fica apontando para o outro, eu não aponto para ninguém. Eu sei que as pessoas cometem delitos, cometem erros, cometem iniquidades, mas eu não devo ficar apontando para elas. Por quê? Porque eu não sou Deus. Eu não tenho direito de julgá-las. Eu tenho direito de avaliar aqui na minha mente. Então eu avalio a atitude da Luciene. A Luciene agiu corretamente? Não agiu corretamente. Mas eu guardo aquilo para mim. Ela não agiu legal. Então aquilo não é bom. Eu não retenho aquilo para mim, porque aquilo não é bom. Mas se ela faz alguma coisa que foi assim, vamos dizer assim, uma coisa maravilhosa, uma coisa especial, aquilo que é o certo, aí aquilo eu guardo para mim. Percebeu? Analisa tudo e retém o que é bom, mas não expressa verbalmente, não fala. Porque na hora que você fala, deixou de ser análise e passou a ser julgamento. Percebeu? Porque aí eu estou confrontando a pessoa acerca daquilo que está na carne. E a gente não deve agir assim. Por quê? Porque já acabou o tempo vamos dizer assim, da pessoa dizer como o outro deve fazer. Não, isso era no tempo da lei. Você está agindo errado. Aí você confrontava. Claro que a gente pode exortar os irmãos, claro que sim. Mas a gente tem que exortar com amor, com todo cuidado, para não ferir, nem magoar, nem chatear a pessoa. Porque o nosso objetivo não é ferir, nem magoar, nem chatear ninguém. O nosso objetivo da pregação, por isso é chamado Ministério da Reconciliação, é para trazer todos ao entendimento de Cristo. Porque Cristo salva, mas a religião não salva ninguém.
porque foi pela morte de Cristo que fomos salvos. Então, quando você entende que você morreu com o Cristo na cruz, porque ele foi seu substituto, então você já está morto. Tá certo? Todos aqueles que nasceram depois da morte de Cristo estão perdoados dos seus pecados. Oh, mas está perdoado? Tá, claro que sim. Porque ele veio para reconciliar com o Deus Santo com o homem pecador. Então, a partir do momento que ele reconciliou, e ele fez isso de uma vez por toda, ele não vai fazendo a prestação como as pessoas falam. Ele faz isso de uma vezada só. Porque Deus é Deus, meu irmão. Ele é poderoso, então pum, fez, acabou. E ele diz, olha, palavra de Deus, de rei, não volta atrás. E não volta. Então você está perdoado. Aí você faz besteira? Faz. Aí, amigo, os rigores da lei do Brasil para você. Não é mais pecado. Mas você não agiu corretamente. Então você vai sofrer as sanções na carne da besteira que você fez na carne. Você roubou o governo? Roubou. Vai, nego, bota você, tira teus bens, bota na cadeia, faz isso. Você matou? Vai preso, não sei o quê, né? É execrado publicamente, aparece a sua imagem no jornal. Olha, roubou, assaltou, matou, fez isso, fez aquilo. Você é execrado publicamente. Esse é o homem. Agora, Deus não imputa mais transgressão sobre o homem, né? Não imputando ao homem mais as suas transgressões. Está na Escritura. Está onde na Escritura? Na sã doutrina. Aonde está a sã doutrina? Entre Romanos e Hebreus. Ali está a sã doutrina. O resto não é sã doutrina. Porque porque os homens pegaram tudo e disseram, isso é doutrina aqui do pastor, é a doutrina do presbítero, é a doutrina do apóstolo, entendeu? Mas é doutrina de homens, é o que esse moço fala aí, muito bem faladinho, explicando inclusive pela Escritura. Eu não gosto de fazer dessa maneira, sabe? Não gosto de fazer dessa maneira. Não que eu seja superior a ele ou que ele... Não existe essa história de superior. Todo mundo é igual, mas cada um tem uma característica, tá certo? De pregar, de ensinar, de mostrar, tá certo? E a minha não é essa. Eu fui chamado para restaurar os princípios de Deus nas pessoas. Então, dentro do possível, se a pessoa me permitir isso, eu falo com elas. Se a pessoa não permitir, aí eu não falo. Mas também não estou julgando elas. Por quê? Eu lamento muito que ela não consiga chegar. Mas é o máximo que eu posso fazer. Tá certo? Então eu não vou chegar e vou sair pregando para todo mundo, de modo algum, de modo algum. Agora, a partir do momento que a pessoa me percebe uma pessoa diferente, né? Muita gente já me achou maluco, me achou isso, me achou aquilo, ainda acham, tem muita gente que me acha. Mas o que eu posso fazer? Cristo também era considerado maluco no tempo dele, Paulo também era considerado maluco, Pedro mesmo chamava Paulo de doido, achava que aquilo era loucura. Mas Pedro percebeu que se você não nascer de novo, você não tem entendimento da graça. Então é preciso crer no perdão. Quando você crê que Cristo veio e na sua morte ele perdoou e você já está morto, mas também já está ressuscitado. Percebeu? O novo nascimento é isso, é a nossa morte espiritual e a nossa ressurreição junto com o Cristo ressurreto. Então nós vivemos a graça dessa maneira. Então passamos a viver o céu na terra a partir do momento em que a gente mudou a nossa mentalidade, mudou o nosso entendimento. Então hoje nós fazemos o que se chama culto racional. Nós raciocinamos aquilo que devemos cultuar a Deus na nossa mentalidade. Então a gente faz o quê? Oração incessante. Tudo que a gente fala a verdade? Fala. Tudo que a gente diz é a verdade? É. Então, se você está falando a verdade, isso é oração incessante, porque também é profecia. Você também está profetizando, percebe? Os dons todos chegam para você de uma vezada só. Você passa a ser apóstolo, profeta, mas isso é ministério, isso não é cargo eclesiástico. É diferente, entendeu? Na religião a gente, o sujeito é presbítero, o sujeito é evangelista. Aquilo é um cargo que algum homem deu a ele, né? Pelos motivos do homem mesmo. Agora, em Cristo não é assim.
em Cristo é ministério. Então você tem os dons espirituais? Tem, todos eles. E você tem os ministérios? Sim, todos eles. Por isso é que diz, Cristo tem todos os dons e todos os ministérios. O homem não tem. Claro que não. Mas o homem que chega em Cristo tem. Entendeu? Tem tudo. Porque Cristo é tudo em todos, né? Ele é a verdade. Ele é o caminho. Por isso que ele diz, ele veio para ser o caminho. O que é caminho? É um modelo. Tá certo? É um modelo, é um exemplo. Então Cristo veio e deu exemplo. Aonde? Ali no deserto. Que aí ele diz, vamos ali para o pináculo do templo. Salta daqui porque aos seus anjos deu ordem a seu respeito. É verdade, na palavra está escrito que aos anjos tinha dado ordem a respeito do ungido. Quem é ungido? Ungido se chama Cristo. Quem é ungido? Eu não posso dizer que sou ungido, que eu era ungido. Não. Hoje eu posso dizer que eu sou ungido. Por quê? Porque hoje eu tenho Cristo em mim. Então, se eu tenho Cristo em mim, eu sou ungido. Mas não por homens. Eu sou ungido pelo próprio Deus. Percebe? É uma diferença isso. E quando a gente muda esse discurso e passa a falar como um Cristo, as pessoas se afastam da gente. Porque elas não suportam a verdade. A verdade é insuportável. Cristo é insuportável para as pessoas. Aí as pessoas tapam os ouvidos. Eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir isso. E vão embora. Porque elas estão preocupadas só com a sua verdade. Só com aquilo que interessa. Olha, eu estou com uma doença gravíssima. Então eu vou barganhar com Deus. Eu vou chegar para Deus e dizer, olha Deus, eu vou subir no monte, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer um propósito, eu vou fazer uma campanha 7 semanas aqui. Aonde está escrito isso? Essa é a pergunta. Aonde está escrito? Não tem escrito. Ninguém fazia propósito com Deus dessa maneira. Ninguém subia. Não está escrito, entendeu? Essa é a questão. As pessoas perguntam tanto, aonde está escrito? Mas elas mesmas não se tocam de que elas estão fazendo coisas que não estão escritas. Aonde está a doutrina dos homens que fazem justiça pela sua própria doutrina? Não está escrito em lugar nenhum também. Tá certo? Só está escrito que eles não devem fazê-lo, né? E eles não devem fazê-lo, mas fazem. E aí? Eles estão cumprindo o propósito de Deus? Não. Deus os rejeita. Deus coloca eles para fora. Entendeu? Eles não estão vivendo uma vida crística. Eles não estão tendo uma identidade no reino. Não tem. A pessoa que não é novo nascido não tem identidade no reino. Porque ela simplesmente vai ser uma pessoa natural. Ela está salva? Está sim, no espírito está. Por quê? Porque Cristo, né, ele veio para reconciliar o homem e toda a criação nele. Então, todo mundo volta para Deus que o criou. Mas ele volta, por exemplo, é um chiclete que alguém mastigou, e aí tem um chicletão lá que é Deus, que é o todo. Aí pega aquele pedacinho de chiclete e joga lá no todo. Quando o cara morre, acontece isso com ele. Aquele que não está em Cristo, ele volta para o todo. Tá certo? Então ele foi assimilado pelo todo, mas ele não tem expressão no reino. Ou seja, na verdade, é como se tivesse morrido e acabado, mas ele está salvo? Tá, ele continua fazendo parte de Deus, porque ele veio de Deus. E Deus não joga fora aquilo que é dele. Tá certo? Por isso é que Deus veio resgatar o homem. Qual foi o resgate? Trazer aquilo que estava sendo roubado. Por que estava sendo roubado? As alminhas das pessoas, pedacinho de espírito de cada pessoa, que afinal é de Deus, estava sendo colocado num limbo, no inferno. Porque o inferno é um limbo, é uma situação espiritual provisória, mas que estava absorvendo aquelas vidinhas. Por isso é que diz que Cristo foi ao inferno, pregou no inferno, entre aspas, e levou o cativo que estava preso no inferno e todo o cativeiro. Então ele levou o inferno também. Ele levou não só o cativo do inferno, mas também todo o inferno ele levou. Levou para onde? Ele levou para o céu, porque ele abriu a porta do céu na hora que ele reconciliou o mundo, percebe? O perdão é uma coisa fortíssima e ele resolve todos os problemas da vida. A pessoa, caramba, então eu não preciso fazer esforço, eu não preciso fazer nada, porque nenhuma coisa, tudo que o homem faz na carne é chamado por Deus de trapo de imundície. Já observou isso? Tudo é falado, está na Escritura também.
Tudo que o homem faz é trapo de imundície. Nada disso agrada a Deus, nada. O homem pode fazer o que quiser. Eu vou fazer uma proposta, eu vou cantar uma música, eu vou fazer não sei o quê. Tudo isso é trapo de imundície. É forte, né, cara? Isso é forte pra caramba. Porque isso choca as pessoas. Isso choca. Pô, quer dizer que o meu louvor aqui pra Deus é trapo de imundície? É. Caramba, é. É sim. Aquela sua cantilenazinha aborrece a Deus. Está no próprio Velho Testamento dizendo que as cantilenas dos homens aborrecem Deus. Deus não quer saber disso. Deus quer obediência. O homem não obedece. Essa é a questão. E o que é obedecer? É seguir a palavra. E onde está a palavra? Dentro de nós é a verdade. Percebeu? Então isso é novo nascimento. Eu já não mais vivo, diz a palavra. Cristo vive em mim. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é a verdade e que está dentro de você, passou a ser vivida por você. Então, quando você passou a viver a palavra, você vivificou o Espírito de Deus que havia dentro de você. Você se tornou nova criatura. Esse é o novo nascimento. Percebeu, irmão? É isso aí. Espero ter ajudado. Se precisar de mais alguma coisa que eu não tenha sido claro, alguma coisa assim, só tu falar aí que a gente fala aquilo que a gente sabe, que vem de dentro de nós. Tá bom, irmão? Graça e paz. Beijo no coração.